Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Creia, acredite que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Estamos vivendo aí esses 3 primeiros dias do mês de julho, isso mesmo, um propósito de oração e jejum muito especial pela sua vida, por a sua vida, meu irmão, minha irmã, e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Creia nisso, acredite. Você que está participando conosco do jejum, você que por algum motivo não pôde participar ou não está participando, mas está participando das orações aqui conosco, Deus ele vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir perdão por ontem a gente não ter conseguido colocar isso mesmo, a oração, como a gente põe constantemente, mas a gente está vivendo o mesmo propósito, tá? E Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu tenho uma mensagem, isso mesmo, alinhada por direção do Espírito Santo, alinhada com o mesmo propósito que nós estamos vivendo, isso mesmo. Onde está escrito lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, meus irmãos, ele era copeiro do rei, isso mesmo, do rei da Pérsia. E aqui nesta passagem, meus irmãos, Neemias, ele soube a situação que o seu povo estava enfrentando em Jerusalém. Neemias soube, meus irmãos, que os muros de Jerusalém estavam destruídos, o povo estava vivendo em uma grande miséria. Embora, meus irmãos, o sacerdote Esdras já tivesse ido a Jerusalém com os judeus para a reconstrução do templo, isso, meus irmãos, logo após o cativeiro, que durou 70 anos dos hebreus na Babilônia. Os hebreus, meus irmãos, quando acabou os reis de Israel, foi, meus irmãos, cativa, oprimida, exilada, isso mesmo, pelo rei da Babilônia, e eles foram levados, meus irmãos, e ali ficaram cativos durante 70 anos. A cidade de Jerusalém, neste tempo, foi destruída, isso mesmo, o templo foi destruído, as coisas santas, sagradas, o ouro, os bens, o povo, foram exilados, isso mesmo, para a Babilônia, ficando ali, meus irmãos, povos pagãos que vieram da Babilônia e de cidades vizinhas, como também pessoas pobres, isso mesmo, que ficaram dos judeus, ali, meus irmãos, em Jerusalém. Mas a cidade, o templo, todo aquele glamour que tinha na época dos reis foi acabado, que Deus tinha feito a promessa a Davi, isso mesmo. Mas depois dos 70 anos que este povo, meus irmãos, depois de 70 anos que este povo foi exilado, escravo, agora, meus irmãos, Deus ele olha para este povo, porque o Senhor tinha, isso mesmo, uma aliança com este povo, e Deus, meus irmãos, agora põe um rei, isso mesmo, para invadir a Babilônia, e agora libertar aquele povo daquela escravidão. Rei este, meus irmãos, que libertou eles, o rei da Pérsia, isso mesmo, conhecido como Ciro, o primeiro. E, meus irmãos, a gente vendo isso, meus irmãos, a gente vê, meus irmãos, a graça e a misericórdia de Deus, que o Senhor ele sempre tem uma obra para fazer na vida do seu povo. O Senhor ele sempre tem uma obra para fazer na vida do seu povo. Embora 70 anos de cativeiro que esse povo estava sofrendo, isso mesmo, na mão de homens, isso mesmo, maus, pagãos, que não temiam a Deus, agora esse povo está reingressando para a sua cidade, voltando para a reconstrução da sua cidade, e com a promessa, meus irmãos, isso mesmo, de uma transformação na vida deles, vindo de Deus.
E quando Esdras, meus irmãos, vai, isso mesmo, ajudar os judeus que já tinham ido, Esdras, meus irmãos, leva o ouro, o prata, os utensílios sagrados, homens ali, meus irmãos, para ajudar, isso mesmo, na construção do templo de Jerusalém. Porém, até então, os muros da cidade, isso mesmo, não tinham sido reconstruídos e nem começados ainda. Como Deus, meus irmãos, olhe bem isso. Como Deus, meus irmãos, Ele tem um propósito maravilhoso na obra que Ele tem para a vida do seu povo. E Deus, meus irmãos, é o maior arquiteto que o mundo e que o homem possa imaginar. E que todo o plano de Deus, isso mesmo, o Senhor, Ele já tem, meus irmãos, a forma para executar. Quando, meus irmãos, os judeus, parte dos judeus vão para, meus irmãos, prestar culto a Deus agora, da Babilônia, para Jerusalém. E ali levantaram o altar de adoração ao Senhor. E começaram já a prestar cultos e começaram a edificar os alicerces da construção do templo de Jerusalém. Que templo esse, meus irmãos, tinha sido destruído, que era o templo de Salomão? Era o templo de Salomão. Deus, meus irmãos, agora levanta um homem que era copeiro do rei, conhecido como Neemias, isso mesmo, para que da mesma forma que o templo de Jerusalém estava sendo construído, isso mesmo, Neemias também reconstruísse a cidade e os muros da cidade de Jerusalém. Que coisa maravilhosa! Para um, Deus enviou um propósito. Esdras, Deus enviou com um determinado propósito, juntamente com os sacerdotes e levitas, isso mesmo. Neemias, Deus também já levanta eles com homens valentes, com outro determinado propósito, que era reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Aqui, meus irmãos, nesta passagem de Esdras e Neemias, a gente acompanha duas construções importantes aqui. A construção do templo e a construção dos muros da cidade de Jerusalém. Todos eram importantes. O templo, sem a cidade, sem os muros, ficava desprovido de segurança, isso mesmo, de reverência. Como também aquela cidade construída sem o templo não tinha nenhum valor também, porque tudo era um conjunto da obra perfeita de Deus para a vida dos judeus, dos hebreus, que ali iriam habitar, para adorarem ao Senhor, para viverem prestando culto a Deus e viverem, meus irmãos, em paz, e livre, meus irmãos, dos ataques dos inimigos que porventura surgiam ali constantemente para invadir a cidade. E as muralhas impediam isso, dando uma segurança. Isso mesmo. Só que quando Neemias, meus irmãos, soube que, embora Esdras já estava lá construindo o templo, isso mesmo, ele soube, meus irmãos, que em Jerusalém os muros tinham sido destruídos, as casas tinham sido derribadas e o povo estava vivendo uma grande miséria. Isso mesmo, o povo estava vivendo uma grande desolação. Neemias, meus irmãos, a Bíblia diz aqui no capítulo 1 do livro de Neemias, que ele começou a orar e jejuar, buscando uma resposta em Deus. Da mesma forma que Esdras abriu um jejum ali, isso no rio Ahava, na Babilônia, para, meus irmãos, reingressar com judeus que eram levitas, sacerdotes, para a construção do templo e levar, meus irmãos, em segurança o ouro, a prata, os utensílios sagrados para a construção do templo. Neemias também, quando soube isso mesmo, Neemias também começou a orar e a jejuar, pedindo uma resposta a Deus para o que ele iria fazer para ajudar o seu povo. Meus irmãos, a oração, o jejum é algo poderoso na vida do cristão. Fortalece, santifica, transforma, isso mesmo, dá forças,
Isso mesmo. Faz com que o cristão, ele possa, em vez de seguir ou confiar na sua força, ele venha compreender que é na força do Senhor. Em vez de ele lutar na força do seu braço, ele vai lutar, meus irmãos, na capacidade, isso mesmo, da oração, onde Deus é quem vai agir agora para ajudar. Por isso, meus irmãos, que a gente vê nessas duas ocorrências importantes, os mesmos, meus irmãos, métodos aqui usados, onde Deus escolhe esses dois homens, e eles, meus irmãos, sabem que não é na força do braço deles, mas sim por meio do jejum e por meio da oração. Por isso, meus irmãos, eu convidei você para que durante este mês de julho nós venhamos começar o nosso mês com este propósito. Aqui nesta passagem, meus irmãos, isso mesmo, Deus tinha chamado este povo para reconstruir os muros, porque Deus tinha uma aliança com eles. Deus lembrou da sua aliança, que tinha feito com Abraão, que tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso mesmo. Deus tinha uma promessa, meus irmãos, de salvação para o seu povo. Como Deus tem uma promessa de salvação hoje, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus quer reconstruir os muros da sua vida. Deus quer edificar a sua vida. Talvez você que está aí me ouvindo, ou vai ouvir, você tem enfrentado crises, problemas na sua vida, na sua casa, na sua família. Você foi vítima de problemas espirituais, isso mesmo. Talvez você esteja passando por problemas de saúde, e você diz, há jeito para uma reconstrução na minha vida? Será que Deus pode me reerguer, salvar a minha vida, perdoar os meus pecados? Meus irmãos, pela morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é, e ele tem o poder de perdoar os seus pecados, como Deus perdoou o pecado deste povo aqui. Porque, meus irmãos, se Deus não tivesse olhado com misericórdia para eles, nunca, meus irmãos, que Deus teria reingressado este povo de novo para Jerusalém, para reconstruir o templo e as muralhas da cidade. Isso mesmo. Que o que levou, meus irmãos, os muros de Jerusalém a serem destruídos, os inimigos terem invadido lá, foi o pecado deste povo e dos reis que os governavam. Isso mesmo. Foi o pecado. E o fato, meus irmãos, de Deus ter reingressado este povo, representa a misericórdia e a compaixão de Deus pelo seu povo. Isso mesmo. O perdão, o amor de Deus pelo seu povo. Não importa, isso mesmo, a situação que alguém se encontra, que você esteja se encontrando. Mas o amor de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso para a sua vida. Ele te perdoa, Ele te salva, Ele ajuda você a reconstruir a sua vida. Isso mesmo. Ele traz paz para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida. Creia, meu irmão, acredite nisso, que o Senhor estará agindo poderosamente na sua vida. Deus, Ele é poderoso para trazer vida, salvação, restauração. E eu quero declarar sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo, esta bênção para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Quando, meus irmãos, Neemias, sendo apenas copeiro do rei, isso mesmo, embora seja uma função simples, né? Mas era de grande aproximação e valor para o rei, está servindo ali o rei, isso mesmo. E quando, meus irmãos, o irmão de Neemias se aproxima de Neemias, vai até lá, isso mesmo, a Suzã, uma cidade próxima ali da Babilônia, entre a Babilônia e a Pérsia, se aproxima-se de lá, isso mesmo, e diz a Neemias a situação que o seu povo se encontrava. Neemias ficou triste, isso mesmo.
E olha o que disseram a Neemias: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Talvez você diz: pastor, a minha vida está assim, a minha vida está em ruínas, como a vida deste povo, as muralhas, isso mesmo, as muralhas. Mas Deus, ele sempre tem, meus irmãos, uma nova história para aquele que se arrepende e entrega a sua vida para Jesus Cristo. Aquele, meus irmãos, que entrega a sua vida para Cristo, isso mesmo. Deus, ele tem uma nova história. Deus, ele quer reconstruir a sua vida. Como reconstruir os muros, o templo e a vida deste povo, começando pela vida espiritual, isso mesmo, a vida espiritual, começando, meus irmãos, pela vida espiritual deles, depois, meus irmãos, pelo templo, pela adoração deles a Deus, depois, meus irmãos, pela cidade, as casas que eles moravam, que estavam edificadas, depois pela família deles, que estava, meus irmãos, arruinada, isso mesmo, esse povo, depois pela vida material, porque eles eram escravos, não tinham nada, isso mesmo, mendigavam. Agora, meus irmãos, eles tinham uma vida de culto a Deus, uma vida espiritual agora santa. Agora, meus irmãos, depois de toda esta reforma, isso mesmo, e construção, eles tinham suas casas, sua cidade, o templo. Eles tinham, meus irmãos, uma vida próspera, onde eles trabalhavam e eles conseguiam ter o seu sustento digno. E é isso que Deus, ele quer fazer, meus irmãos, com você, meu irmão, minha irmã. Deus, ele quer agir poderosamente na sua vida. Deus, ele quer restaurar, reconstruir a sua vida. Pois então creia, acredite, tome posse que o mesmo Deus que operou isso mesmo no passado, é o mesmo Deus pelo seu Filho Jesus Cristo que opera hoje, curando, libertando, restaurando, perdoando e trazendo vida. E se você crer, acreditar, ele entra com poder, com providência na sua vida e traz vida, restaura, reconstrói aquilo que foi destruído. Pois então tome posse, creia, entregue a sua vida para Jesus Cristo e diga: vai haver reconstrução, haverá virada na minha vida. Isso mesmo, porque eu estou determinado, eu creio, eu acredito nisso. Creia, acredite, isso mesmo, tome posse, receba pelo poder do nome de Jesus Cristo a mudança na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero orar por você agora, juntos, em uma só fé, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos agora, nesse propósito tão especial, para a glória de Deus. Vamos. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, ó meu Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, toca agora, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família, esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, talvez está triste, enfrentando lutas. Da mesma forma, Senhor, que este povo estava na ruína, Senhor, as suas casas destruídas, as muralhas, Pai, estavam enfrentando grandes lutas e problemas, Pai. Mas o Senhor, meu Deus, já tinha um propósito, uma obra de reconstrução, de transformação, Senhor, para a vida deles. O Senhor, Pai, sempre tem uma obra, Senhor, de mudança, de restauração para o seu povo. Pois então entra agora, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, perdoando os pecados, trazendo vida, salvação. Entra com poder agora nesta casa, nesta família. Restaura, Senhor, o lar, a vida espiritual, sentimental, a família desta pessoa, Senhor. Entra, Senhor, curando, Pai, o que está triste, desanimado, o que está aflito. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, toca agora nesta vida, Senhor. Perdoa os pecados, traz vida, salvação. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Senhor, pela vida desta pessoa, Senhor. Perdoa os pecados, transforma a vida desta pessoa, Senhor. Que ela seja livre, liberta, restaurada.
limpa, purificada, Senhor, de todo o pecado. Que haja restauração para o seu lar, para a sua vida, Senhor. Que haja bom êxito, Senhor, reconstrução em todos os sentidos desta vida, Senhor, desta casa, desta família. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, eu declaro a cura, a saúde. Receba agora a saúde, a bênção de Deus, seja livre e liberto. Que todo o poder do inimigo que tem agido, tentando impedir, que seja repreendido agora. Na sua vida, na sua casa, eu dou ordens a todo o mal, a doença, a opressão, o cansaço, o medo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o mal vá embora e desapareça agora em nome de Jesus Cristo, que todo o mal desapareça, vá embora, agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba agora a saúde, a bênção, a libertação, receba o poder agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, receba a bênção de Deus. Diga, eu creio, diga, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Eu quero orar por você. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, deixe o seu joinha, participe aqui conosco diariamente das nossas orações. Só quando alguma interferência acontece é que não conseguimos colocar a mensagem, mas diariamente temos aqui as nossas mensagens. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida.